A graça e a paz, amados. Estamos aqui para mais uma vez trazermos aqui a nossa lição da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos falar sobre a lição de número 7. Nós vamos estudar a Bíblia transforma as pessoas. Esse livro maravilhoso que Deus deixou para nós se orientarmos através dele. Vai ser bênção pura. Então Deus te abençoe, vamos estar aí firme e forte, ministrando a palavra, e com certeza nós já temos muitos testemunhos de que a Bíblia transforma a pessoa. Sem Bíblia não tem como o Espírito agir na nossa vida, né? Ele convence a gente do pecado, da justiça e do juízo, mas as transformações, o crescimento espiritual que o Espírito Santo vai operando na nossa vida é através da Bíblia, através da palavra de Deus. Aí a bênção vem com toda a força sobre a nossa vida através da nossa obediência. Nós temos aqui o nosso texto áureo, que está em Hebreus capítulo 12, é um versículo muito importante, que diz: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. Verdade prática que é a síntese da lição diz: a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humilde diante de Deus. E a nossa leitura bíblica em classe, você pode ver na tua Bíblia, Hebreus capítulo 4, verso de 11 a 13, e 2 Coríntios capítulo 10, versículos de 4 a 6. Ok? Então vai ser bênção, fica conosco aí até o final. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Aí do lado direito aí do nosso vídeo está a palavra inscrever, toca aí, você vai ser inscrito. É só dar um toquinho aí, pronto, tá bom? Se você gostar do vídeo, dá o seu like, também compartilhe com seus amigos, grupo, e também toca aí no sininho para você receber as notificações de novos vídeos que nós vamos colocando. E como eu estou fazendo nesse trimestre, estou apresentando meus livros, da minha autoria aqui, que é O Cristão, a Igreja e o Mundo. Nós temos também aqui o segundo livro, que é Subindo os Degraus da Fé. Todos esses livros aqui você pode dar de presente para uma pessoa cristã, não cristã. São livros simples e profundos, porque ensina o caminho certo, tá bom? Quer crescer na fé? Através desse livro vai te ajudar muito, ok? Subindo os Degraus da Fé. Também, se você quiser uma melhor intimidade com o Espírito Santo, esse livro vai te ajudar, tá bom? O título é Penetrando nas Profundezas do Espírito. Muito importante. E para você que enfrenta as batalhas espirituais todo dia, certo? Esse livro aqui, Os Santos em Guerra, Batalha Espiritual. A gente aceitou Jesus, a gente já ganha um inimigo de graça, Satanás, E esse livro vai te ajudar a enfrentar as batalhas espirituais do dia a dia, ok? Deus te abençoe. E estamos juntos aí. Como eu vou adquirir esse livro? Bem, vou deixar embaixo aqui desse vídeo a descrição. Vou deixar o meu zap. E através do meu zap você se comunica comigo e a gente vê como esse livro pode chegar na tua casa, nas tuas mãos, pelo correio, tá bom? Pode ser pelo Pix, certo? E pode ser também pela minha conta. Você pode pegar o número da minha conta comigo, ou se não, o Pix, tá bom? Aí a gente conversa como deve fazer e você recebe esse livro em casa, ok? Deus te abençoe. Você vai ter um bom material na sua mão para te ajudar na sua vida espiritual. Então vamos lá, a introdução aqui. A Bíblia é de origem divina. Lógico, o autor é Deus. Deus que é o autor da Bíblia, o Deus único e verdadeiro. Ele é o autor da Bíblia. 40 escritores, nós estamos estudando sobre a supremacia das escrituras. Então, a sua mensagem é uma mensagem transformadora. Conforme nós temos visto aqui
no nosso tema, a Bíblia transforma a pessoa. Então a Bíblia ela nos alimenta, nos sustenta, nos liberta, mas ela traz na nossa vida uma transformação. À medida que você vai conhecendo as verdades estabelecidas aqui na palavra, você vai mudando. Não é que a gente se transforma, é Deus que vai nos transformando através da palavra de Deus, porque nós, de nós mesmos, não temos essa condição, né? Então, a palavra de Deus é viva, por isso que ela tem poder para transformar as pessoas, certo? Então, ela transforma o nosso entendimento, ela nos faz compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, certo? Está lá em Romanos 12, 2. Então, a primeira parte aqui, a Bíblia é a palavra de Deus viva, ok? A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é capaz, ela tem poder para cumprir os propósitos de Deus. Então, os israelitas, por exemplo, não entraram, os desobedientes, né? Não entraram na terra de Canaã, por quê? Porque desprezaram a palavra de Deus. Olha, colocou a palavra de Deus de lado, desprezou, pode ser em qualquer época. Nós não herdamos aquilo que Deus tem preparado para nós. Não adianta. A desobediência à palavra, o desprezo à palavra, julgar a palavra para trás e querer fazer as coisas do nosso jeito, desobedecendo, não vamos prosperar. Não devemos cometer o erro que os israelitas cometeram, de desprezar aquilo que Deus falou. Hoje nós temos a Bíblia aí completa, falando para nós. Então, não sejais ignorantes a respeito da palavra de Deus, ok? Para que nós não venhamos a sofrer o embargo que os israelitas desobedientes tiveram. Não entraram na terra da promessa, não entraram em Canaã, certo? Nós podemos correr o mesmo risco de não entrar no céu por não dar ouvido à palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entendeu? Então a palavra, ela não se tornou obsoleta, a palavra não é uma palavra atrasada, é uma palavra atual. Você lê a Bíblia, tu está lendo o jornal de amanhã, isso aí não é boato, é uma verdade. A Bíblia, ela é profética, ela não é só libertadora, ela é profética. Os sermões de Jesus, o sermão dos apóstolos, eles levam tudo lá para frente. Eles profetizam as coisas que vão acontecer, profetizar aquilo que está acontecendo. Então a Bíblia, ela não é obsoleta, ela não precisa ser mudada, ela não precisa ser acrescentada e ela não precisa ser tirada nada. A Bíblia é completa, ok? Então é isso que a gente tem que entender. Então a palavra de Deus, ela opera, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia sem realizar aquilo que é o seu propósito. Quando nós falamos a palavra, Deus é que se encarrega que ela venha cumprir o propósito desejado. Não se preocupe com isso, pregue a palavra, ensine a palavra e você vai ver que Deus vai fazer a parte dele. A parte nossa é pregar, a parte de convencer do Espírito Santo. Você prega e o Espírito convence. E quem ouviu a palavra tem duas opções, ou aceitar ou rejeitar. Entendeu? Número 2, a palavra de Deus, ela é uma espada penetrante. Então, isso aí descreve que a Escritura como mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes. Por quê? Está lá em Hebreus 4:12. O uso figurado dessa espada aqui simboliza o quê? Que ela é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Entendeu? Nenhuma resistência humana consegue resistir à espada do Espírito. Ela vai penetrar lá dentro. Ela vai abrir a mente e o entendimento. Agora cabe a pessoa rejeitar ou aceitar. Né? Deus não obriga ninguém, mas ele deixa bem esclarecido, porque o Espírito, mesmo que a gente falhe, o Espírito Santo não falha. Ele penetra lá também através da palavra. Entendeu? Então a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito. É a única coisa, queridos, que vai penetrar até a divisão da alma e do espírito do ser humano, é a palavra de Deus. Por quê? Isso aqui é o nosso íntimo. Você já imaginou a divisão da alma e do espírito?
A Bíblia diz para a gente ser irrepreensível, espírito, alma e corpo. Mas só a palavra penetra lá. Quantas pessoas estão com seu interior tudo fora de ordem? Uns estão querendo morrer, outros não querem morrer, mas não querem viver. Outros não querem viver, mas não querem morrer. O espírito de suicídio, as maldades, a pessoa está confuso intimamente nesse mundo, desesperançoso, sem opção. Aí a palavra entra lá na divisão da alma e do espírito e coloca o interior dessa pessoa em ordem. Ele perde a vontade de morrer, ele quer viver, ele põe a graça pela vida, ele quer servir a Deus. Quando a palavra penetra, a pessoa deixa ele colocar o seu interior em ordem. Entendeu? O ser humano não nasceu para viver confuso, mas ele vive confuso por falta de Deus. E quando a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, ela coloca o interior da pessoa em ordem. E é isso que o ser humano está precisando, entendeu? Isso aí é que é importante. Aí ela vai trabalhando no nosso coração, aqueles conflitos vão deixando de existir, entendeu? Aquela confusão. Tudo isso acaba quando a palavra penetra lá na divisão da alma e do espírito, da onde vem todas as nossas emoções e atinge a nossa mente, entendeu? Aonde você dá mais valor ao seu íntimo do que às vezes aquilo que tu pensa que não agrada a Deus. Então, se chama a renovação, quando nós somos transformados pela renovação da mente. Tá lá em Romanos 12. A palavra de Deus também, ela é apta para discernir, entendeu? Então ela não tira só o conflito interior nosso, ela nos traz também discernimento. A mensagem bíblica também é apta para discernir o que? Os pensamentos, a intenção dos corações. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Nada foge. Até mesmo os nossos pensamentos mais íntimos, mais profundos, as nossas motivações, entendeu? Tudo isso são desmascarados pela palavra de Deus. A palavra de Deus não deixa nada escondido. Nada. Quando você abre a Bíblia, é o espelho da tua cara. Você está vendo, a palavra é como um espelho. Você abre a Bíblia, você está vendo ali a sua condição. E você pode, acompanhando o que está escrito na palavra, você pode ir mudando a sua vida. Às vezes você está preso na mentira. Aí você lê a Bíblia fala, o mentiroso não entrará no reino do céu. Aí você, eu tenho que deixar esse pecado. A Bíblia ali está o quê? Está te desmotivando a continuar a pecar. Porque a Bíblia está aí para isso também. Assim como o diabo e as coisas do mundo te motivam a fazer as coisas erradas, quando você começa a ler a Bíblia, a espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, a palavra começa a te desmotivar a cometer pecado, a fingir que é crente, a mostrar aparência. Não, você não vai viver mais de aparência, você vai ser uma pessoa real. É isso que Deus quer, te desmotivar através da palavra a continuar a pecar. Porque nesse mundo a gente está sujeito a pecar, a errar. Mas se você está sempre ligado na palavra, ela sempre vai te fortalecer para você se manter na presença de Deus. Entendeu? Nada pode ficar escondido diante de Deus. Está tudo claro. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Agora, se você endurecer o teu coração e não dá ouvido para a palavra, igual os israelitas deram, perde a bênção. Deus está sempre enviando pessoas para falar conosco. Ele está sempre enviando orientações, ele está sempre, através do Espírito Santo dele, falando, através da palavra, mas a gente também não pode endurecer o coração. Nós temos que aceitar o que está escrito e praticar, né? Para que a gente possa desfrutar de tudo aquilo de bom que Deus tem para nós. No mundo tereis aflições, mas no meio dessas aflições nós temos experiência profunda com Deus. Isso nos é proporcionado pela força que a palavra de Deus nos dá. A fé vem pelo ouvir. Então você crendo no que está escrito, você tem força para vencer. Entendeu? Então vamos para a segunda parte. A Bíblia anula os conselhos do mundo. A Bíblia anula. Então, vamos ver aqui as armas da nossa milícia. A arma que nós devemos usar na nossa batalha espiritual.
O crente está no mundo, eu tenho até esse livro aqui, que eu explico isso de uma maneira mais clara, né? Com mais tempo. Aqui o tempo é curto, é um pequeno resumo, né? Mas nós estamos vivendo numa guerra. Então, as armas da nossa batalha espiritual, da nossa milícia, né? Elas não são carnais, nós vamos ver agora. Então, Paulo esclarece aos Coríntios que as armas da nossa milícia, elas não são carnais. 2 Coríntios 10, 4, a parte A. Isso porque a nossa luta é de ordem o quê? Espiritual. Por isso que eu botei aqui, ó, batalha espiritual. A nossa luta é espiritual contra o inimigo das nossas almas. Portanto, nós não vamos usar assim métodos humanos, né? Subterfúgio, conchavo, ameaça, calúnia ou difamação para lutar contra o inimigo, porque senão nós vamos estar usando a mesma arma que ele usa contra nós. E Deus não quer que a gente use as armas do inimigo, né? Que são carnais, os meios humanos, pagar com a mesma moeda. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nós usamos as armas espirituais, porque a nossa batalha não é carnal, ela é espiritual. Então, as nossas armas, elas são poderosas em Deus, entendeu? E o conselho bíblico é qual? Tomar toda a armadura de Deus. A Bíblia é assim: revestivos de toda a armadura de Deus, toda, para que possais estar firme. Depois de tudo, ficar firme. Eu vou até ler aqui na palavra o capítulo 6 deixa eu ver aqui, de Efésios, tá? Capítulo 6 de Efésios aqui, traz mais completo aqui para a gente ler. Capítulo 6, verso 10, diz aqui, ó: revestivos de toda a armadura de Deus, 6:11, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O diabo está sempre armando uma cilada para te derrubar, para te destruir, para te tirar da presença de Deus, para te desanimar. Mas se você se revestir da armadura de Deus, a Bíblia está dizendo bem claro aqui: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, ciladas astutas. Por quê? Porque a gente não tem que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra os demônios, principados, as potestades, as hostes espirituais no lugar espiritual. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda, para que possais resistir o dia mal e, havendo feito tudo, ficar firme. Então é isso, entendeu? Nós precisamos, porque as nossas armas, elas não são carnais. Guarda isso. Não pague com a mesma moeda. Usa as armas espirituais. Número 2 aqui, a destruição das fortalezas. Então a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, né? Eu até explico bem isso aqui nesse livro aqui, que é o Cristão, a Igreja e o Mundo. Então, a Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. E o líder dessas forças, quem é? É o diabo, entendeu? A Bíblia chama o diabo de Deus desse século. Ele quer a adoração. Ele quer que as pessoas se curvem diante dele. Ele quer o teu comando da vida das pessoas, como Deus tem. Entendeu? Então, o líder das forças do mal é o diabo. Então, é por meio do espírito do erro que ele trabalha contra o reino dos céus. Entendeu? Então, é ele que dissemina ódio no coração das pessoas, coloca maldade, ciúme, inveja. Às vezes a pessoa sente uma inveja simplesmente porque não tem aquilo que a pessoa tem, e o diabo bota um ódio no coração da pessoa por aquela pessoa. Então, quando você ora e o diabo sai, o ódio sai também. Tem pessoas que ele está sendo usado pelo diabo. Você venceu o diabo na oração, expulsou ele da vida da pessoa, acaba o problema. Entendeu? O que a Bíblia diz? Resistir o diabo. E resistimos ele na oração, na fé. Ok? Então, contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Jesus falou: olha, ninguém pode entrar na casa do valente, amarrar e tirar as almas dele, se primeiro não amarrar.
Então, nós só podemos vencer essa batalha espiritual também quando nós amarramos o demônio. O demônio é que mantém as almas presas. Então, enquanto ela está presa lá, você não consegue tirar, mas se você amarrar quem prendeu, você tem poder para tirar essas almas da mão do diabo. Quando você amarra o valente, que é nessa a parábola aqui é o diabo. Entendeu? Então é preciso a gente ter essa mentalidade de que temos que amarrar Satanás no jejum e na oração. Quantos conflitos nos lares, nas famílias, em emprego, em igreja, que o diabo está arrumando uma confusão tremenda, ele está destruindo, separando o casal, fazendo uma confusão tremenda. Por quê? Porque ele está solto. Mas se alguém decidir ali, não, a partir de hoje, Satanás, não vai funcionar mais na minha casa, em área nenhuma da minha vida, acabou. E exercer a autoridade ali, ó, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Tem que resistir ele, expulsar ele, mandar ele embora. Em meu nome expulsarão o demônio. Ah, é fácil assim? É, se a gente colocar o que está escrito em prática. Resistir ele, aí ele vai embora. Entendeu? Não é fácil se não tiver uma vida espiritual, mas através da palavra a gente vai crescendo na graça e no conhecimento. Porque na verdade a gente só usa a fé. Quem faz a obra é Deus. Entendeu? A gente só tem que ter fé. Não vou brigar com ninguém, nem com o diabo, nem com ninguém. Eu vou só fazer o que a Bíblia manda, resistir ele, expulsar, mandar embora, usar autoridade, e Deus vai fazer. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a dele. Entendeu? A batalha não é mole não, mas é pela fé. Ok? E pela fé onde? Aqui, ó, na palavra. Tua fé não pode estar em lugar nenhum, a não ser aqui. Ok? Aí você anula os conselhos do mundo. Entendeu? Vamos lá. A destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos, né? Que significa os raciocínios falaciosos, ok? Que são premissas falsas, né? Usadas para afastar as pessoas da verdade. Então o diabo, ele usa argumentos dentro da lógica até, entendeu? Mas são para enganar. Ele usa argumentos até que você olha, tem lógica, mas é argumento para te afastar da verdade, que é a palavra de Deus. Entendeu? Então, muito cuidado. Mas Deus nos capacita. A palavra de Deus dá uma sabedoria, gente. O Espírito Santo que habita em nós, ele nos capacita a discernir essas coisas e mostra como vencer. Sem o Espírito Santo, a gente não vence. Então o Espírito Santo, ele vai o quê? Nos usar, nos levar para a palavra, e através da palavra a gente tem discernimento para entender que às vezes essas lógicas do diabo, que sai da boca dos sábios, entre aspas, entendeu? É revelado pela palavra e a gente consegue vencer. Certo? Isso aí é que é importante a gente saber. Então isso aí, tudo isso que o inimigo usa é para afastar as pessoas da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo, ele não é bobo, ele sabe que a verdade liberta. Jesus mesmo é a verdade, a palavra é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, o Pai é a verdade. Aí o diabo quer te afastar da verdade, para que você fique confuso e não sabe mais discernir o que é certo e o que é errado. Mas fica firme na palavra, o que vale é o que está escrito. Entendeu? Através do que está escrito aqui você vence. Podem falar o que quiser, mas você fica firme no que está escrito na palavra. É isso que Deus quer da nossa parte. E o resto ele faz. Então, se aplica às ideologias anticristãs, né? Ateísmo, o relativismo, secularismo, marxismo, as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Então, o que mais você encontra nesse mundo é isso, entendeu? São as ideologias anticristãs, é o secularismo, o marxismo, o ateísmo, entendeu? Que vem contradizer aquilo que a gente prega. Então a gente tem que vigiar nessa parte, ok? E com a palavra de Deus a gente anula isso tudo, entendeu? Acabou. Lembra como Jesus vencia? Então nós temos que fazer apologia também, muitas vezes. Número 4 aqui, destruição de toda altivez. Então todo o poder de Deus, né?
igualmente aniquila toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, altivez que se refere a toda conduta que serve de oposição a Deus. Então, a pessoa altiva é aquela pessoa orgulhosa, entendeu? Aquela pessoa que não aceita as coisas de Deus, ele já se acha sábio, ele já sabe tudo, é orgulhoso, diminui os outros. Então, essas pessoas, eles não aceitam a humildade da palavra de Deus. Porque para você ser um vencedor no nome de Jesus, nós vamos ver na próxima, aqui na parte 3, tem que ter humildade. O altivo, o que ele não tem é isso, entendeu? Ele se levanta contra o conhecimento de Deus como se fosse uma grande figura, mas diante de Deus ele não é nada. Então, mas a Bíblia, ela destrói toda a altivez do que está aqui, ó, no coração das pessoas. O orgulhoso, entendeu? É a pessoa que é jactancioso ele. Isso aí é perigoso. O crente, principalmente o crente, ele não pode se sentir melhor do que ninguém, mais sábio do que ninguém. Nós somos todos iguais, entendeu? E o poder de Deus, ele é para isso. Está em cruz aqui, entre outros, a rebeldia. Isso tudo no coração do ser humano, né? É um depósito só de coisa ruim, né? O coração do ser humano. Por isso que Jesus falou que do coração sai o que é bom e sai o que é ruim. Jesus comparou o coração a um depósito. Ó, aqui, olha só, aqui estão em cruz, entre outros, rebeldia, sai do coração, orgulho, jactância, as demais vaidade humana. E Satanás sabe disso, entendeu? Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, olha só, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus, ok? Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. Então, a pregação da palavra, ela abafa todas essas ideias malignas que o diabo tem colocado na mente das pessoas. Vale a pena pregar a palavra, porque a palavra é superior. Muitos podem não aceitar, mas muita gente vai ouvir a palavra e vai mudar de ideia. Eu já disse, né, na lição anterior, quantas pessoas ateu foram estudar a Bíblia para poder zombar dela e mostrar os erros, se converteram e hoje são crentes. A palavra de Deus, ela subjuga o sistema soberbo e orgulhoso do mundo. Entendeu? Então, quando pregar a palavra, prega com confiança em Deus, mas prega com autoridade, porque tu está pregando algo poderoso, que é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Pode ser o homem que for, pode ser o sujeito mais intelectual desse mundo, pode ser o mais rico, mais poderoso, mas ele vai ser subjugado pela palavra. Prega a palavra com fé, porque a Bíblia tem poder para anular os conselhos do maligno do mundo. O mundo já é no maligno, mas a palavra de Deus está acima de tudo. Vamos para a parte final agora. A Bíblia nos torna humilde. Bem, Deus aborrece a soberba, com certeza. Então a Escritura declara que Deus resiste quem? Aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Querido, a Bíblia diz, né, andarão 2 juntos, se não tiver de acordo. Não anda. Se você não tiver de acordo com Deus, você não vai poder andar com Ele. Porque para andar com Deus tem que ter acordo. Andarão 2 juntos se não tiver de acordo. Quem não tem acordo com Deus, ele não pode andar com Deus. Por exemplo, Deus não anda com soberbo. Quem é soberbo nunca vai poder andar com Deus, porque não está de acordo com Ele. Deus não anda com pessoas orgulhosas. Entendeu? Deus só anda com pessoas humildes. Por isso que a Bíblia diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então não tem como Deus andar com uma pessoa soberba. Ele não anda. Então, querido, para você andar com Deus, você tem que ser humilde. Se senão Deus vai te humilhar. Entendeu? É melhor se humilhar do que permitir que Deus nos humilhe. Então, isso indica que Deus abomina os arrogantes, que não são poucos, que confiam na sabedoria mundana e rejeita os preceitos divinos. Deus não anda com uma pessoa assim. Entendeu? Então, Tiago, ele diz isso: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas resistiu o quê?
na fé. A Bíblia diz, né? As expressões sujeitar, se humilhar, se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando chegarmos a Deus, Ele se chega a nós. Se você se chegar a Deus, Ele se chega a você. O Espírito Santo vai trabalhar na tua vida através da Bíblia, na sua vida através da Bíblia, para você se aproximar de Deus, que você há uma reaproximação, ok? Vamos lá, tomar cuidado com a sabedoria humana. Ela é terrena, animal e diabólica. Lê lá Tiago 3,15, tá? E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3,17. Então, em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformadas pela palavra do Altíssimo, ok? Vamos agora para uma outra parte importante aqui. Número 2, Cristo é o nosso exemplo. A Bíblia diz que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, Jesus, sendo divino, ele não ficou preocupado com a sua posição no céu, porque ele foi tocado pelo amor aos homens e veio para salvar ele. Entendeu? Então a Bíblia diz que ele aniquilou-se a si mesmo, ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus, ele não se humilhou obrigatoriamente. A Bíblia diz que ele se humilhou a si mesmo, se aniquilou a si mesmo, se esvaziou a si mesmo. Jesus não foi obrigado a fazer nada, ele obedeceu ao Pai, mas por amor. Entendeu? Então Jesus, ele fez a coisa voluntariamente, ele se humilhou. Então Jesus é o nosso exemplo. Às vezes a gente não quer passar humilhação, não quer se humilhar. Isso acontece, o ser humano ele tem um coração exaltado. Não é fácil para Deus quebrar um coração humano, para ele se tornar humilde. É um trabalho que a gente dá a Deus, para Deus nos tirar do orgulho e nos trazer para a humildade. É um trabalho que a gente dá a Deus. Mas Jesus não precisou disso. Ele mesmo se humilhou, né? E ele deixou a sua glória, humilhou para se submeter à vontade do Pai e foi obediente até a morte, morte de cruz. Entendeu? Aí a gente vê. E ele também, Cristo novamente se humilha quando? Quando ele lava os pés dos apóstolos. Pedro ficou até estarrecido, tu não pode fazer isso. Mas Jesus lavou o pé dos apóstolos, dando o exemplo de humildade. Quando ele falou que nós devemos fazer a mesma coisa, não significa a gente ficar lavando os pés um do outro. Se quem quiser lavar, que lave, né? Mas ele está dizendo aí que nós devemos ser humildes, igual ele. Embora ele seja o Senhor, Criador do céu e da terra, segundo João capítulo 1, versículo 1, no versículo no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Mas ali o Criador de tudo estava ali lavando o pé da sua criatura. Entendeu? Então, ele quer essa. Então, esse é o padrão de conduta para os cristãos. Humildade. Humilhar-se a si mesmo. Então, desse modo, quem é verdadeiramente sábio, obedece a palavra e imita os passos de Jesus. A sabedoria está aí, ó. Certo? É ser sábio, é isso. É obedecer a palavra de Deus. Querido, não tem sabedoria melhor do que ser obediente à Bíblia. Entendeu? Não tem sabedoria melhor do que você ser obediente à palavra de Deus e obedecer e imitar os passos de Jesus. Entendeu? Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Jesus. Então, ele não estava mandando imitar ele estava mandando a gente imitar Jesus como ele imitava. Por isso que ele foi um vencedor. Sofredor e vencedor. Bem, vamos para a parte final agora. A humildade é uma virtude cristã. Então, Cristo ensinou que para entrar no reino de Deus tem que ser com humildade. Se não se tornar como uma criança, Jesus falou, jamais entrareis no reino de Deus. Entendeu? Então, isso aí começa quando? Como é que essas coisas começam a mudar na nossa vida? Quando a gente aceita Jesus. Entendeu? Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. À medida que você se converteu, agora vai crescendo em santidade. À medida que você vai crescendo em santidade, você vai se tornando igual a Jesus. É essa obra que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida. Ok? Então, nessa direção, Paulo faz um apelo para os salvos, para nós. Né? Andem como é digno da vossa vocação.
Entendeu? Aqui não está falando de cargo, está falando você é salvo, a tua vocação celestial, cidadão do céu. Então viva de acordo com essa vocação, viva de acordo como um cidadão do céu. É isso que Paulo ensina, que cada crente venha viver aqui na terra como um cidadão do céu. Ninguém vê Deus andando aí na terra. Eles vão ver Deus, ou verão Deus, através do nosso procedimento. Não tem outro jeito do mundo ver a pessoa de Deus, a não ser por aqueles cidadãos do céu que estão aqui na terra, que é a igreja. Que o apóstolo Paulo escreveu: a nossa pátria, a nossa cidade está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo da sua glória. Amém? Então, ser humilde significa comportar-se com modéstia, reconhecer as próprias fraquezas. Ninguém quer reconhecer as suas fraquezas, as pessoas querem mostrar suas virtudes. Veja a diferença, né? Então, todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo, ok? Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não é purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. Como Jesus falou para os seus discípulos: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra limpa, te santifica, te purifica e permite uma comunhão íntima com Deus, através da palavra. Então, querido, que Deus te abençoe por esse resumo que nós fizemos aqui dessa lição número 7, certo? E que Deus te abençoe, tá? E até a lição de número 8, que você faça um bom proveito dessa lição, que esse domingo agora, através dessa lição, seja uma bênção na sua vida, ok? E se você não se inscreveu, aproveita aí, ó, se inscreva no nosso canal, nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Um abraço e até a próxima lição. Deus te abençoe.